Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar, e a Lúcia vai aqui escrever, Jacinta, a pequena pastora. Vamos conhecer, pela narração de Lúcia, como era Jacinta, a pequena pastora. Entretanto, excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Bispo, cheguei à idade em que minha mãe mandava os seus filhos guardar o rebanho. Minha irmã Carolina fez os seus 13 anos. Esta irmã Carolina faleceu em 31 de março de 1992. E era preciso começar a trabalhar. Minha mãe entregou-me por isso o cuidado do nosso rebanho. Dei a notícia aos meus companheiros e disse-lhes que não voltava mais a brincar com eles, mas os pequenitos não se conformavam com a separação. Esses pequenitos são o Francisco e a Jacinta. Foram pedir à mãe que os deixasse ir comigo, o que lhes foi negado. Tivemos que nos conformar com a separação. Vinham então quase todos os dias à noitinha esperar-me ao caminho, e lá íamos então para a eira, dar algumas corridas à espera de que Nossa Senhora e os anjos acendessem as suas candeias e as viessem por a janela para nos alumiar, como nós dizíamos. Quando não havia luar, dizíamos que a candeia de Nossa Senhora não tinha azeite. Interessante isto, eu vou fazer aqui uma pausa. Como essas crianças tinham, perante a realidade da vida e aquilo que viam até mesmo no céu, tudo estava sempre posto e erguido no sentido do alto, das coisas do alto. Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Afeiçoai-vos as coisas que são lá de cima, não as que estão sobre a terra, porque pelo batismo estáis mortos para as coisas terrenas, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estas crianças estavam sempre, em qualquer momento, mesmo que não houvesse a luz do luar, diziam que Nossa Senhora naquela altura não tinha azeite. Ou seja, a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora, a presença dos anjos, a presença do Sagrado Católico estava sempre com eles, no seu pensamento. Mas continuando, aos dois pequenitos, estamos a falar de Jacinta e Francisco, custava a conformar com a ausência da sua antiga companheira, que era Lúcia. Por isso renovavam continuamente as instâncias junto de sua mãe, para que os deixasse também eles guardar o seu rebanho. Minha tia, talvez para se ver livre de tantos pedidos, apesar de serem demasiado pequenos, entregou-lhes a guarda das suas ovelhinhas. Radiantes de alegria, foram dar-me a notícia e combinar como juntaríamos todos os dias os nossos rebanhos. Cada um abriria o seu à hora que lhe mandasse sua mãe, e o primeiro esperava pelo outro, no barreiro, assim chamávamos a uma pequena lagoa que estava ao fundo da serra. Uma vez juntos, combinávamos qual a pastagem do dia e para lá íamos, tão felizes e contentes, como se fôssemos para uma festa. Aqui temos, excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Bispo, a Jacinta na sua nova vida de pastorinha. As ovelhinhas ganhámo-las à força de distribuir por elas as nossas merendas. Por isso, quando chegávamos à pastagem, podíamos brincar descansados, que elas não se afastavam de nós. A Jacinta gostava muito de ouvir o eco da voz no fundo dos vales. Por isso, um dos nossos entretenimentos era, no cimo dos montes, sentados no penedo maior, pronunciar nomes em alta voz. O nome que melhor ecoava era o de Maria. A Jacinta dizia às vezes assim, a Ave Maria inteira, repetindo a palavra seguinte só quando a precedente tinha acabado de ecoar. Gostávamos também de entoar cânticos. Entre vários profanos, que infelizmente sabíamos bastantes, a Jacinta preferia
o salve nobre padroeira, Virgem pura, anjos, cantai comigo. Éramos, no entanto, bastante afeiçoados ao baile e qualquer instrumento que ouvíssemos tocar. Aos outros pastores era o bastante para nos pôr a dançar. A Jacinta, apesar de ser tão pequena, tinha para isso uma arte especial. Tinha-nos recomendado de que, depois da merenda, rezássemos o terço, mas como todo tempo nos parecia pouco para brincar, arranjávamos uma boa maneira de acabar breve. Passávamos as contas dizendo somente Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Quando chegávamos ao fim do mistério, dizíamos com muita pausa a simples palavra Padre Nosso. E assim, em um abrir e fechar de olhos, como se costuma dizer, tínhamos o nosso terço rezado. A Jacinta gostava também muito de agarrar os cordeirinhos brancos, sentar-se com eles no colo, abraçá-los, beijá-los e à noite trazê-los ao colo para casa para que não se cansassem. Um dia, ao voltar para casa, meteu-se no meio do rebanho. — Jacinta, perguntei-lhe, para que vais aí no meio das ovelhas? Disse a Jacinta, para fazer como Nosso Senhor, que naquele santinho que me deram, também está assim, no meio de muitas e com uma ao colo. E assim acaba esta sexta parte do retrato de Lúcia que está a ser escrito nas memórias da irmã Lúcia. Percebamos aqui que estas crianças eram felizes e livres no seu amor a Deus, no seu amor às pequenas coisas da vida. Cedo deram-lhes tarefas para fazerem, porque naquele tempo as crianças desde cedo eram acostumadas a se ocupar. Eu digo assim, minha mãe contava também do seu tempo de criança que haviam tarefas que eram dadas desde pequeninos para as crianças, para os filhos. Isso era uma boa maneira de os ocupar, mas eu acho que era uma boa maneira de, desde cedo, fazer as crianças perceberem que faziam parte de uma família. Faziam parte daquela casa e as suas tarefas também eram importantes. Claro que aqui percebe-se bem que todas as tarefas para eles também eram uma espécie de brincadeira e por isso eles também estavam ali preocupados mais em brincar, mas ao mesmo tempo eles sabiam que as ovelhas tinham que ser cuidadas, tinham que ser levadas bem para casa, não podiam perder nenhuma. E eles até davam a merenda para as ovelhas, para que elas assim não se afastassem, porque sabiam que ali sempre tinham algo para comer, porque as ovelhas, infelizmente, são bastante dóceis, é verdade, mas ao mesmo tempo, para onde vai uma, vai as outras. E é preciso muita cautela para com elas. E estas crianças desde cedo aprenderam a lidar com estas pequenas responsabilidades que os pais lhes davam. E ao mesmo tempo continuar a brincar, continuar a serem crianças. E aqui é uma recomendação que lhe deram, rezar o terço. E acho que rezavam quase sempre o terço perto do meio-dia, se não me engano. É uma recomendação que os pais deviam, desde cedo, darem às suas crianças. Rezar o terço. Rezar. Elas, como eram ainda crianças e queriam ter mais tempo para brincar, rezavam o terço de uma forma inocente, apenas com as primeiras palavras de cada oração. Nas contas pequenas, Ave Maria, quando chegavam ao final do mistério, Pai Nosso, Padre Nosso, como eles diziam naquele tempo. E assim, rezavam o terço na sua ingenuidade a pensar que assim estava rezado. E de certeza que Deus o aceitou nesta maneira, porque a inocência destas crianças nos faz estremecer. Nesses tempos em que vivemos, em que por toda a parte vemos que a pureza das crianças é tão ofendida. E ao mesmo tempo, não apenas a pureza das crianças, mas também o seu tempo para brincar, o seu tempo para livremente estar com a natureza, como estes pastorinhos estavam
Qual a criança hoje em dia que tem essa liberdade? Essa verdadeira liberdade de estarem ali simplesmente a pastorear os seus rebanhos e a conviver com as pequenas coisas do dia a dia. Gritar Maria, chegar a um rochedo alto e gritar Maria para ouvir o eco. Quantas crianças hoje em dia sabem que há o eco? Que por vezes pronunciamos uma palavra e essa palavra pode-se repetir em alguns lados por causa do eco. Estas crianças mostram para mim, Jacinta, Francisco e a Lúcia, me ensina muito que a pureza do coração transborda na felicidade, na verdadeira felicidade. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Não a felicidade de ter muitas coisas, nem a felicidade de ter muitos afazeres do mundo. Estas crianças não andavam nas redes sociais, não andavam ocupadas em tarefas de desporto, de estudos, nem mesmo de escola, mas sabiam ler nos acontecimentos da vida diária a presença de Deus e eram extremamente felizes na sua liberdade, na sua sinceridade de viver. Qual de nós que está aqui a ouvir este vídeo, mesmo na sua infância, passou por algo semelhante? Talvez são raras as pessoas que vão dizer que sim, que quando eram crianças que andavam pelos campos, mesmo diante de tantos perigos, eles estavam sempre com Deus no coração. E a Jacinta tinha sempre na cabeça dela o pensamento em Deus, tanto é que ela se metia no meio das ovelhas e carregava uma delas para imitar Jesus naquele santinho que lhes davam, que era o santinho do bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Porém, o mercenário e o que não é pastor, de quem não são próprias as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e faz desgarrar as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e porque não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem-me. Como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11 a 15. Então Jacinta repetia esta cena tão bonita do bom pastor, de Jesus como bom pastor. E assim ela reafirmava que acreditava e que tinha fé nessa proteção de Jesus, o bom pastor. Porque desde cedo elas tinham esta noção de que não é preciso grandes teologias, grandes explicações. Elas viviam isso na simplicidade do dia a dia. Termino esta reflexão de hoje com aquela música, com aquele cântico que Jacinta, Francisco e a Lúcia cantavam. E era este cântico o preferido de Jacinta. Salve, nova padroeira, Virgem pura, anjos cantai comigo. Não sei se alguém que está a acompanhar este vídeo sabe, mas eu vou recitar. Não vou cantar, porque eu não tenho assim grande voz para cantar, mas vou recitar a letra desta música e vão perceber porque ela tem esta força da fé, especialmente de Portugal e dos portugueses. Salve, nobre padroeira. Salve, nobre padroeira, do povo teu protegido, entre todos escolhido para povo do Senhor. Ó glória da nossa terra, que tens salvado 1000 vezes, enquanto houver portugueses, tu serás o seu amor, o seu amor, o seu amor. Flor de suave perfume para toda a luz agente,
Entre nós, em cada crente, tens esmerado, cultor. És a obra mais sublime que saiu das mãos de Deus. Nem na terra, nem nos céus, há criatura maior. A tua glória é valer-nos. Não tens maior alegria, ninguém chama por Maria que não alcance favor. Acorda-nos, Mãe piedosa, nestes dias desgraçados em que vivemos lançados no pranto, no dissabor. És a nossa padroeira, não largues o padroado do rebanho confiado ao teu poder protetor. Portugal, qual outra fênix, a vida torne outra vez. Não se chame português quem cristão de fé não for. Salve, nobre padroeira, do povo teu protegido, entre todos escolhido, para povo do Senhor. Ó glória da nossa terra, que tens salvado 1000 vezes, enquanto houver portugueses, tu serás o seu amor, o seu amor, o seu amor. Flor de suave perfume, para toda a luz agente, entre nós, em cada crente, tens esmerado, cultor. És a obra mais sublime que saiu das mãos de Deus. Nem na terra, nem nos céus, há criatura maior. A tua glória é valer-nos. Não tens maior alegria, ninguém chama por Maria que não alcance favor. Acorda-nos, Mãe piedosa, nestes dias desgraçados em que vivemos lançados no pranto, no dissabor. És a nossa padroeira, não largues o padroado do rebanho confiado ao teu poder protetor. Portugal, qual outra fênix, a vida torne outra vez. Não se chama português quem cristão de fé não for. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.